Mas por que você não ama Efésios 5, 22? Porque para amar um versículo tem que ler o capítulo. Para entender um capítulo tem que ler o livro. Para entender o livro tem que ler a Bíblia. E para entender a Bíblia tem que amar o coração e os motivos de Deus. Aí fica difícil. É igual o crente querendo amar Malaquias 3:10. Você está me roubando. Não vai amar se não ler o livro. Não vai amar se não entender o porquê está escrito, que é o motivo que está no coração de Deus. Porque Deus disse o que disse. Se você não entender isso, você não ama e nem entende o texto. Aí a mulher fica bloqueada, achando que a vontade de Deus é uma submissão seca e crua. Paulo era machista porque mandou a mulher ficar caladinha na igreja. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Lidera teus filhos em oração, ama a tua esposa, serve a tua igreja. Resolva os problemas da tua cidade. Você está aqui porque você tem um propósito. Você veio congregar para ser abastecido, para ter uma vida de significado na cidade, na segunda-feira. As pessoas precisam olhar para você e tem você o exemplo a ser seguido. E para a gente encerrar, eu não vou abrir porque dói, eu vou citar porque eu já devo ter pregado isso 1 milhão de vezes. As mulheres tremem com Efésios 5, 22. É igual falar dízimo e submissão para crente desigrejado. Ah, eu vou morrer. É falar submissão para a mulher. A mulher, eu vou ter um infarto. Efésios 5, 22. Mulheres, em tudo sede submissas ao vosso marido. Se tivesse um ponto, eu concordo com você, você deveria desmaiar. Mas não tem um ponto, tem uma vírgula. E o problema está depois dessa vírgula. É pior do que isso. É pior que submissão, mulher. O que Deus quer é pior que submissão. Mas por que você não ama Efésios 5, 22? Porque para amar um versículo tem que ler o capítulo. Para entender um capítulo tem que ler o livro. Para entender o livro tem que ler a Bíblia. E para entender a Bíblia tem que amar o coração e os motivos de Deus. Aí fica difícil. É igual o crente querendo amar Malaquias 3:10. Você está me roubando. Não vai amar se não ler o livro. Não vai amar se não entender o porquê está escrito, que é o motivo que está no coração de Deus. Porque Deus disse o que disse. Se você não entender isso, você não ama e nem entende o texto. Aí a mulher fica bloqueada, achando que a vontade de Deus é uma submissão seca e crua. Paulo era machista porque mandou a mulher ficar caladinha na igreja. Não é? Que as meninas estão dizendo? As meninas empoderadas dizem, não quero ler as cartas de Paulo. Paulo era machista. Paulo. Deixa eu ajudar você, coisa linda. Paulo estava combatendo justamente o que eu estou pregando para você. As mulheres naquele contexto não queriam amar os homens. Os homens estavam mortos e Deus queria ressuscitá-los. E Deus só pode ressuscitar homens mortos através de mulheres vivas. As mulheres nas religiões pagãs, o Senhor não falou através de Paulo a uma igreja judaica cristã, a judeus messiânicos. Deus falou a uma igreja gentílica, portanto, uma igreja pagã, mudando o seu comportamento progressivamente. Então, nas religiões pagãs, as mulheres eram sacerdotisas. E elas converteram querendo exercer a proeminência na igreja. E o homem está morto, e a mulher sem sabedoria não ombra com o homem, dizendo, na mesma medida que eu acordo, eu quero que Deus acorde ele. Não, elas dominaram o processo e disse, o homem que se exploda, a gente quer servir a Deus. E os homens foram, já está morto. Aí a mulher estava matando o que já estava morto. Aí Paulo diz, não, faz o seguinte, quer ressuscitar seu marido? Quer que seu marido venha junto contigo servir a Deus? Quero. Então você vai fazer o seguinte, você vai chegar em casa e vai erguê-lo, dando a ele o que a linguagem dele
recebe como fundamento, que é o respeito e a honra. Meu bem, o que o pastor quis dizer lá na igreja? Aí o homem inútil vai se sentir útil quando foi honrado pela esposa, e a esposa perguntou a ele algo, mesmo ela sabendo a resposta. É a mesma tolice que eu disse de C.S. Lewis. A mulher é cabulosa, a mulher já está em Deus, a mulher manja dos paranauê, mas a mulher só está fingindo que não sabe para acordar o morto. Foi isso que o apóstolo pediu. Mas olha só, queridão, só tem como amar o 22 se você entender que o capítulo começa com que versículo? Um capítulo começa no capítulo 22? No versículo 22? Começa em qual versículo? 1, certo? Sabe o que está escrito em Efésios, capítulo 5, verso 1? Sede imitadores de Deus como filhos amados. Ou seja, você só é o que é porque Deus criou o melhor ambiente para que você se tornasse a melhor versão de si mesmo. Aí, voltando ao 22, depois da vírgula, o que complica você, mulher, é como ao Senhor. Mulheres, submetei-vos em tudo ao vosso marido, vírgula, como ao Senhor. Ou seja, é pior que submissão, é adoração. Tenho que adorar meu marido? Você tem que encontrar a linguagem relacional com ele em adoração. Ninguém quis matar ninguém enquanto o Morada tocava, sim ou não? Você lembrou dos seus B.O.? Vou matar fulano, fulano está me devendo, vou dar um Hadouken no fulano, vou passar... Quis cometer um homicídio enquanto adorava? Quis matar os inimigos? Pensou mal de alguém? Só estava santo, majestoso, digno, eu te amo, aleluia, Jesus, volta. Sim ou não? Paulo está dizendo, pegue o mesmo sentimento que você sentia em minha presença e canalize para o homem que não merece seu amor. Dê a ele o que você daria a mim. Reaja a ele como você reagiria a mim. Pedro piora a sua situação, mulher. Na primeira carta, capítulo 3, verso 1, ele diz, se o marido não responde a Deus pela fé, ele pode ser salvo pela sua mulher, sem palavra alguma. Seu casamento é o primeiro campo missionário que Deus te deu. Ele está dizendo que uma mulher salva um marido calada. Sabe por que não transformou ainda? Porque está falando e o Senhor mandou calar. Mas eu já estou calada, mas não é o silêncio para o marido, não é o silêncio para a situação, é o silêncio para Deus. É o silêncio contemplativo, é o silêncio que o Senhor merece. Enquanto eu o adoro em silêncio, não reagindo ao meu contexto e ao meu marido, o Senhor cria no teu espírito o poder, a linguagem e a atitude certa, que arrebenta com ele. Que revoluciona ele. Até que ele pergunte, por que você é a mulher que você é, mesmo que eu não merecendo? Então, homem, se a sua mulher ainda não veio, você é o missionário dela. Até que o H se forme. Mulher, se o marido não veio, você é a missionária dele. Até que o H se forme. E para a gente encerrar, mais para frente do 22, está uma realidade, você acha que Deus pediu o pior a você, mas Deus pediu o pior a nós como homens. Deus pediu que a mulher submetesse ao homem, mas Deus pediu que o homem morresse. A mulher terá o homem em Deus se a mulher encontrar a linguagem do respeito em adoração. Mas o homem só trará a mulher para Deus se o homem aprender a morrer. Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E o contexto diz que o Senhor lava a igreja pela sua atitude e pela sua palavra. Ou seja, a mulher não tem o marido que merece. Mas o homem sempre terá a esposa que merece, porque ela é resultado do tipo de homem que você é.
Estou dando tempo para você digerir. A mulher nem sempre tem o homem que merece, por causa dessa maldição. Então a mulher, em grandes escalas, são gente boa. Nem sempre a mulher merece o homem que tem. Mas o homem sempre, quase sempre, terá a mulher que merece, porque a mulher é resultado do tipo de homem que ele é. Porque toda mulher tem tendência à fidelidade. Por exemplo, a mulher me traiu. Você nem sabe como o corpo da mulher funciona. Talvez você impulsionou sua mulher para o adultério. Porque o corpo do homem, quando encontra o prazer, relaxa. É o mecanismo do seu prazer. O corpo entra em êxtase e quem é casado, quem é solteiro, aqui é o lugar de aprender. Não é na Globo, não. Então não fique escandalizado, não. Amém? Então, quando o homem encontra seu prazer, o corpo do homem relaxa e paralisa. Para ele voltar ao ato sexual, leva alguns minutos. O corpo da mulher potencializa. Depois do primeiro prazer, o corpo se prepara para múltiplos prazeres. Uma mulher pode ter prazer sequenciado, orgasmos e ejaculações 10, 15, 20, 30 vezes, se o marido descobrir como o corpo dela funciona. Freud era ateísta, dizem que era satanista, mas manjava dos Paranauê. Ele foi no manicômio fazer observação clínica. Por que tantas mulheres no manicômio? E ele foi fazer uma pesquisa de observação e análise neurológica. Sabe o que Freud descobriu? Que 90% das mulheres internadas em manicômios foram mulheres que nunca celebraram o orgasmo sexual. O prazer é um dom divino. Ah, minha mulher me traiu, pastor. Tu é homem? Tu é homem social, emocional, tu é homem sexual, tua mulher tem prazer. Uma mulher atribulada é resultado de um homem que não é homem. Porque, como eu disse, a mulher é má, mas ela tem potencialidade à fidelidade, ao pertencimento, a permanecer. Tem mulheres que não merecem o jugo que tem num casamento infeliz, desastroso, de um homem centrado em si mesmo. Tem mulheres que aguentam 1 década, 2, 3. As nossas avós comeram o pão que o diabo amassou na mão dos nossos avós e bisavós, um machismo cruel. Até hoje, no interior do Ceará, mulheres são mortas e enterradas lá e a própria justiça não faz nada. Então a mulher tem o potencial divino para crer e permanecer. Então, eu faço a pergunta certa quando um camarada vem reclamando demais pela esposa. Porque, como eu disse, toda mulher quer respeitar um herói. Que mulher vai virar as costas para um homem que antes de pensar nele, pensa nela? Um homem torcedor. Um homem que investe. Um homem que pensa 2 vezes antes de fazer para si. Um homem que vive para ela, que vive para o outro, que vive para os filhos, que vive para a igreja, que vive para Jesus, que vive para um propósito. Você não pode reclamar da mulher que tem até ter certeza do homem que você é. Reclame da sua esposa. Depois que você tiver plena convicção e a nuvem de testemunhas confirmar. Essa mulher não presta porque esse cara é tudo aquilo que ele poderia ser. Então não reclame da mulher que você tem se você tiver dúvidas do homem que você é. E eu encerro combatendo a fantasia da igreja perfeita. Não gostei da poema. Eu não sei se aqui em Taubaté tem. Brasília, meu Deus, chega a dói nos ossos. Não há fidelidade congregacional. As pessoas são consumidoras, como se elas estivessem em supermercado. Não gostei, o louvor não gostei, o departamento infantil e tal. Você não está atrás da igreja perfeita. Você só não conseguiu entender que a sua família é disfuncional. E você está projetando na igreja o que falta em tua casa.
Porque se tua família funciona, você aprendeu a resolver problemas em casa. Se você resolve problemas em casa, que problema você não resolveria na igreja? Se você não aguenta a igreja, como disse, a arca tem uma logística, mas é melhor dentro do que apodrecer com os corpos fora, com os corpos fora da arca. Se eu vivo bem em casa, o bem que eu vivo em casa se projeta onde? Se eu vivo mal em casa, o mal que eu vivo em casa se projeta onde? No final das contas, nem a Poema existe, Lê. Sabe por quê? A Poema é o encontro coletivo de nossas individualidades. A Poema é o encontro coletivo de nossas famílias. Se as nossas famílias não prestam, Poema vai prestar? Hã? Agora, se as nossas famílias prestam, é por isso que não tem lugar para sentar aqui na quarta-feira. É disso que eu estou falando. Isso é um índice que há medicina nos lares aqui representados. A igreja é um encontro coletivo de nossas famílias e de nossas individualidades. Eu vou viver na igreja o que eu estou vivendo lá em casa, segunda. Se a igreja não vai bem, ela não existe. Eu não consigo falar com a Poema. Vai embora e tenta ligar para a Poema. Você vai falar com alguém. Sim ou não? Mas a Poema não existe, ela não é uma entidade, ela é o encontro de nossas individualidades, ela é o encontro dos nossos lares. Você vai falar com o DNA da Poema, mas você não vai falar com a Poema não existe. Existe um movimento apostólico que congrega em um lugar chamado Poema. E você vai falar com as células apostólicas desse lugar, que são as famílias que congregam nesse lugar. Então, mulher, você é cooperadora de Deus para resgatar esse homem aí. E homem, você é cooperador de Deus para resgatar essa mulher aí. Homem H minúsculo, mulher M minúsculo, formando H maiúsculo. Propósito apostólico do Senhor. Uma tempestade divina na terra. Pressionam minha mulher quase entrou numa depressão, porque o povo quer que ela seja pastora, teóloga, missionária, bombeira, apague fogo, ore em línguas, interprete, bate escanteio e cabeceie. E eu disse, não, meu amor, eu só quero que você sorria para mim. Eu só quero que você sorria para mim. Eu quero chegar em casa e te ver sorrindo. Essa é a sua missão. Porque se você sorrir, o Satanás sabe que esse é meu energético. Aí ele fica preocupado. Te ver para baixo, te ver triste, principalmente por causa da expectativa do outro, vai me pôr para baixo e me tornar pior do que eu sou. Então eu não quero uma pastora, eu quero minha esposa. Eu não quero uma teóloga, eu quero o teu sorriso. E a gente assombra o diabo. Como está a tua casa? Não procura a igreja perfeita, não. Você quer uma igreja perfeita? Dê sua família de presente a ela. Dê o homem que você é a ela. Você quer uma igreja boa? Seja um homem para a sua igreja. Seja um exemplo para os seus irmãos na fé. Seja um exemplo para as crianças da sua igreja. Não seja o defraudador. Quanto tempo tem que você não vê alguém dando a dura pelo assédio contra uma mulher na rua? Sabe por que a gente não está protegendo as mulheres de assédio? Porque, infelizmente, os assediadores ainda somos nós. Então não tem como Deus estabelecer um propósito, tem os gatilhos que roubam energia. Muitos de nós, prisioneiros infantis de pornografia. Isso é um dreno de energia. Os camaradas vêm, pastor, ore por mim, ore por mim. Eu vou dar uma banda em você. Acabei de conhecer um ex-transexual, que Mogi.
foi mulher dos 15 anos de idade aos 30 e poucos, não tem mais o órgão sexual masculino, tem um feminino lá. Um homem arrependido nas mãos do Senhor com um órgão sexual feminino agora. Nunca mais poderá celebrar a sexualidade dele, não pode casar, não pode exercer mais sua masculinidade, não pode casar com uma mulher porque o seu órgão sexual é plástico, não é o órgão sexual dado pelo Criador. E há 5 anos, fervoroso diante de Cristo, e você vem dizer para mim que você não tem força para sair da pornografia? Foi o conselho que Davi deu a Salomão: ser homem e obedece a Deus. Felizmente, homem, a faca e o queijo está na nossa mão. A gente não depende de muita coisa. A gente só depende do nosso amor por Jesus e da nossa decisão. A gente não depende dos nossos filhos, que tipo de sociedade nós estamos, da nossa igreja local, da nossa liderança e nem da nossa mulher e que tipo de mulher ela é. Nós só precisamos de um amor real por Jesus Cristo, a fim de mexer com toda a nossa estrutura e fazer com que a gente decida ser o homem que Deus pode usar para criar esse propósito e nos fazer homem com H maiúsculo e fazer com que a gente viva em propósito com a nossa esposa, com os nossos filhos, com a nossa igreja local e aonde nós estamos inseridos. Você não tem desculpas. Você ama Jesus. Eu sei que você ama Jesus. Faça alguma coisa com isso. Posicione-se. Decida. Deus quer fazer, Deus pode fazer, mas Deus quer te tornar digno de confiança. Se Deus fizer hoje o que você pediu, você é um tipo de homem que aguenta o milagre que você pediu. Se hoje Deus der o emprego, o dinheiro e a influência que você pediu, isso te faz mal ou te faz bem, mediante a estrutura que você tem construído dentro de si? Tem gente que pede carro para Deus e quando Deus dá, você foge 200 km por hora de Deus. E Deus vai te tratar como um menino, dizendo que você não aguenta assumir responsabilidades. Deus quer fazer grandes coisas. Deus pode fazer grandes coisas. Mas Deus precisa de homens que decidam escrever um legado. O próprio pastor de vocês, ele entendia isso como um pai. Mas eu quis deixar claro para vocês hoje que ele não fez e não está fazendo o que ele faz só como um pai. Ele está fazendo como um homem. E um homem escreve um legado no espírito do outro. Um homem protege. Um homem dá provisão. E um homem dá direção. Um homem dá destino. Imagina um cara como esse. Levanta. Bonito, sim ou não? Ele tem todos os motivos para não estar aqui. Ele poderia estar em qualquer lugar da cidade nesse exato momento, transando, usando droga ou fazendo qualquer loucura. Sim ou não? Mas ele está aqui. Imagina esse camarada puro, santo, guardado para Deus, marido, firme, presbítero, líder, amante de Jesus, apaixonado por Jesus, adorador. Isso é um choque social, porque a sociedade quer olhar, fica de pé, a sociedade quer olhar para ele e dizer: que loucura, o cara todo assim, bonito, jovem, poderia tá estragando a vida e o destino dele. É o que eu falei sobre o Vitor. A sociologia não explica o nosso amor por Jesus, porque um camarada decide mudar a sua rota por causa do seu amor a Jesus. Homens, fiquem de pé. Homens, só homens. Aleluia. É homem pra caramba, mano. É a única igreja no Brasil que tem mais homem do que mulher. Fiquei feliz, ó. Aqui tem a Alfa, hein, discipulando os caras, hein? Olha só, sabe por que você não está conseguindo? Vamos orar juntos agora. Quero nem orar com a igreja, nem com as mulheres. Quero orar com os homens.
Porque você está querendo decidir diante do pecado, cara. Você está querendo decidir quando você se encontra com o pecado. E homem de Deus não decide quando se encontra com o pecado. O homem de Deus já está decidido antes de se encontrar com o pecado. Nós queremos pecar. É bom, é satisfatório a carne. Mas o nosso amor por Jesus nos deu um código de vida. Olha só, aquela mesa, aquele púlpito é uma mulher. Eu não, por amar Jesus, eu não irei decidir por fidelidade quando eu me encontrar com essa mulher. Porque se eu decidir aqui, eu estou ainda vulnerável e eu poderei ceder. Eu decidi antes. E quando eu encontro essa mulher, fica muito mais fácil sorrir e dizer: eu até te quero, mas eu tenho algo maior. Eu tenho algo melhor. Não vale a pena um prejuízo, um prazer momentâneo e um prejuízo eterno. Eu tenho um código de vida. Eu tenho um propósito. Eu tenho uma meta. Eu tenho um plano de longo prazo. Aí ela vai perguntar: que plano é esse? Eu sou pedreiro da Nova Jerusalém, da qual Jesus é o arquiteto. Eu não transarei contigo porque eu estou construindo uma cidade. Eu não vou transar contigo porque eu sou pai de muitos filhos. Eu estou gerando. Há uma palavra germinadora em mim, a fim de que Deus gere muitos filhos. Eu não cederei por causa disso. Não é que eu não queira ceder, mas o plano que eu recebi é maior que o meu prazer. Ergue tuas mãos. Pai, louvamos o teu nome. E a tua palavra diz que os homens deveriam erguer mãos santas em todo lugar e em tua presença. Eu oro e abençoo a vida dos meus irmãos. Eu libero sobre eles o poder dessa palavra e eu peço ao Senhor significado, destino, provisão, plataforma, proteção. Que os meus irmãos recebam ainda mais um encargo no Espírito. Olha quantos homens nós temos aqui nessa noite, Jesus. Isso aqui é uma tempestade santa. Isso aqui pode expulsar o diabo dessa nação. Senhor, imprime o teu poder no espírito de cada um de nós aqui nessa noite. Nós queremos, nós aceitamos esse encargo. Nós queremos frutificar. Nós aceitamos esse DNA. Nós aceitamos essa responsabilidade. Imprime em nós, imprime em nós. Imprime em nós, imprime em nós as tuas verdades, imprime em nós os teus anseios, imprime em nós a tua agenda. Nós queremos glorificar o teu nome, nós queremos estender a tua bênção apostólica, não só Taubaté, não só São Paulo, não só o Brasil, mas as nações. Nós somos o movimento de Jesus nessa terra, nós aceitamos ser